Bem-vindos ao podcast Telix Conectando Notícias. Este é um espaço onde mergulhamos nas histórias de fascinantes pessoas que moldam o cenário de grandes canais de notícia. Hoje a gente vai falar com um cara que tem apenas 25 anos de experiência em canais de mídia e entretenimento. Ele se dedica na implantação de empresas no Brasil e pelo crescimento acelerado dos negócios. É conselheiro em várias empresas de TV e de mídia. Ele é fundador da Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos, faz parte do comitê ESG, já passou por algumas empresas como Disney, ESPN, TVA, Engesa. Hoje ele é diretor de afiliados e growth no grupo Newco. Então eu venho apresentar o Marcelo Zeni. Mas antes, eu faço um convite a todos que estão nos escutando, todos que estão aqui conosco na nossa live. Eu gostaria de convidá-los a baixar o Telix após a live. O Telix é um canal de notícias que a gente usa para vocês. É um streaming de notícias. Lá a gente tem vários canais de notícias que vocês podem ficar 24 horas sendo bem informados e fugindo das fake news. Então, sem mais, vamos começar agora. Marcelo, fique à vontade e vamos começar a nossa conversa aqui. Marcelo, conta um pouco mais para nós como foi essa sua trajetória no mundo dos canais de notícias. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado, Isaac, pelo convite. Obrigado, pessoal da Telix. E desejo a vocês um baita futuro promissor e um projeto muito bacana. Parabéns pelo projeto e que venha com muito sucesso. E agradeço o tempo de quem está aqui, né? Sempre é bem-vindo quando as pessoas, e sou grato quando as pessoas nos ouvem ou está prestando atenção no que a gente fala, ou a gente pode ajudar alguém ou estar próximo de alguém. Obrigado. Mas da minha história, quer dizer, quando a gente chega a uma idade, a gente tem que tomar cuidado de encurtar as coisas, porque senão a gente fala muito, né? Mas, assim, eu tenho uma experiência curiosa numa transição de carreira, que eu trabalhei por 8 anos, né? Foi meu início de carreira, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa de desenvolvimento de tecnologia, que era a Engesa, e o dono da Engesa, então, é uma empresa que faliu com quase ou com um pouco mais de 30 anos, ela desenvolveu tanques de guerra, coisas que eram curiosas para mim hoje pensar no momento o que era trabalhar numa empresa como isso, mas ele era vanguardista e eu tive a sorte de trabalhar na área de projetos e isso fez com que eu trabalhasse com desenvolvimento de radar, coisas que hoje para a gente é comum. A gente naquele momento, no início da minha carreira, eu estava iniciando, a gente fez o primeiro radar de mão, né? Hoje a gente vê comum qualquer policial, qualquer guarda pegando suas multas. A gente fez isso em 2005, 2006. Ele pensava em motor elétrico, rádio. A nossa internet nasceu por rádio e ele tinha isso como perspectiva de projeto. Então, trabalhei com diversas situações, inclusive motor elétrico. Tudo isso na década, durante quase uma década, entre 85 e 90 e pouco. E ali, quando a empresa fechou, depois todo esse sonho e coisa maravilhosa, e trabalhando com tecnologia, eu me vi desiludido, porque naquilo tudo, e acabei, naquele momento, estava acontecendo do início da TV para assinatura no país. A gente tinha curiosidade de ver, e havia uma distância muito grande entre o que era pago e gratuito, problema de língua, línguas, aqueles conteúdos. Eu lembro que eu sempre amei esporte, sempre gostei de esporte, assisto qualquer tipo de gênero de esportes, né? E a gente assistia um canal chamado ESPN naquele momento. Então você tinha um canal e aquilo me chamou a atenção e eu tive a sorte, que eu sempre digo, a gente tem que estar prestando atenção às oportunidades. Quem está próximo de você, ou aquilo que você deseja, ou aquilo que você está engajado, ou que faz parte, ela vai se ligar, ou elas se interligam no momento que você presta atenção nas oportunidades que estão passando na sua frente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com vendas, e eu desiludido com toda essa coisa de projetos, de engenharia e tudo mais, eu falei, quer saber, eu vou encarar essa brincadeira. Depois de ter até passear um período no Pará, trabalhando com a TABA, que era uma empresa de transporte aéreo da época, desenvolvendo as coisas. Então, eu tive sempre próximo, por coincidência da vida, ou porque o meu jeito de ser, de coisas novas.
E ali, qual que era o primeiro, até na tua pergunta, qual que era o meu primeiro desafio? As pessoas tinham que pagar por algo que ela tinha em mãos gratuito. Ela tinha uma questão de colocar equipamento em casa quando a gente subia na árvore ou no telhado para arrumar antena para assistir televisão. E ainda um conteúdo caro, se pagava por aquela instalação por tudo mais, e em inglês e sendo 1 ou 2 canais. Então, aquilo era um começo muito interessante, onde o maior desafio foi uma das coisas que eu aprendi de jovem, é ouvir as pessoas, né? Não adianta eu ter um produto inovador, um produto maravilhoso, se eu não ouvir o como ela precisa, como eu posso fazer a necessidade chegar a ela. Porque muitas das vezes as pessoas nem sabem que elas têm necessidade daquilo, e depois, quando elas passam a usar, elas percebem que aquilo passou a fazer parte do dia a dia dela. Então, esse é um ponto que ali, no meu início de carreira, nessa transição, me levou ao mundo da mídia, do entretenimento, e ao qual eu fui chegando e passando de TVA para ESPN, ESPN, Disney até onde eu estou agora, onde eu fiz alguns projetos de streaming para algumas empresas hoje no país. Legal, legal. E sua experiência... Consegui responder, não consegui ser claro com tudo e fechar contigo a tua pergunta principal. Obrigado. Não, deu para entender muito bem, e eu acredito que ao decorrer das nossas perguntas aqui, do nosso bate-papo, vai ser respondido muito mais ainda. E, bom, você tem uma experiência em liderança e estratégias, e com isso você conquistou muito o mercado. E como que você abordou o desenvolvimento de novos negócios e a construção de relacionamento com os clientes ao longo da sua carreira? Olha, como eu comentei no meu início, o que eu aprendi, né? Em todo momento que a gente está na frente de alguém, ou qualquer área que você esteja trabalhando, ou vendendo, ou desenvolvendo projetos, a gente tem que ouvir, né? Ouvir genuinamente, porque às vezes a gente tem tantas coisas que a gente está fazendo e a gente acredita que a gente está ouvindo, a gente não está ouvindo as pessoas. Então, quando a gente ouve, entende as necessidades delas, vê o quanto que você está fazendo ou desenvolvendo, ou a tua estratégia, ou os dados que você está analisando, está próximo à necessidade delas. Eu acredito muito quando a gente trabalha a gente percebe dentro do nosso ecossistema, ou do ecossistema que a gente faz parte, né, de qualquer forma essa resposta, o quanto aquilo que você está fazendo agrega, ou quanto que você está desenvolvendo faz parte, ou você está copiando algo e não está entendendo para onde aquele algo está indo, né? Então, a partir do momento que você começa, ou você dá o start em algo que vai motivar as pessoas e que você precisa vender, você vai ter que trazer teu povo, as pessoas que estão em volta de você, a ficar engajado com isso. E para isso elas também têm que serem ouvidas, para ver se você está pegando a pessoa certa para estar trabalhando contigo, para desenvolver qualquer estratégia, ou se você estiver numa sala de guerra acertando uma série de coisas ou necessidades que a sua empresa está passando, ou o risco que você está numa negociação, que você junta 4 ou 5 pessoas, a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir. Porque às vezes a gente no ímpeto, a gente pode estar muito certo, mas às vezes a gente começa a falar, não ouve o outro e não tem um viés que te favorece a entregar aquilo que você está precisando trabalhar. Eu acredito muito nisso, né? Tanto para um cliente final, né? É muito comum a gente falar, hoje a gente fala muito de atender o cliente, CX ou o que for, mas lá na hora que você está na ponta, o quanto você que está cuidando dele foi na ponta e viu a sensibilidade de verdade. Hoje a gente fala muito de NPS. Quantas empresas praticam o NPS ao pé da letra, profundamente, e investem de verdade nisso? Porque tudo que a gente fala de atendimento tem investimento. Então, quanto isso está caracterizado no papel de atender ou discutir ou definir a sua estratégia? Ou defender uma situação que você pode estar vivendo, né? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso, sempre ouvir. Eu peço desculpa aqui, a gente só estava resolvendo um probleminha técnico. Minha voz está saindo perfeitamente para você? Você está me escutando perfeito? Tudo certinho?
Agora sim, na pergunta anterior eu estava dando tava cortando um Tá. pouco. Vou falar um pouquinho mais perto aqui. Mas, beleza. A tua explicação foi sensacional, foi além do que eu tinha imaginado e realmente foi muito bom. E, bom, hoje você lidera projetos de inovação na Newcore. Você poderia compartilhar conosco sobre o papel da inovação e na distribuição de conteúdos nas plataformas de streaming? Sim, quando a gente fala de inovação, passando um pouco pelo que eu contei das minhas passagens, o que eu tentei ser um pouco pragmático, falando um pouco da minha história, tudo que está ao redor da gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre fala em inovação, mas tem muitas coisas que não são novas. Eu dou um exemplo, tem coisas que a gente desenvolveu em 85, 86 e que elas não deram certo na época. Não era o momento. E aquilo seria extremamente inovador para aquele momento. E elas estão acontecendo agora. Então, hoje, ela é nova. Sem dúvida, é uma inovação. Mas a gente tem que separar aquilo que realmente é novo e disruptivo daquilo que faz parte já de uma disrupção e você só está aperfeiçoando. Então, hoje eu acredito que nessa questão do streaming, do conteúdo, a gente não está inovando, a gente está melhorando, a gente está tentando aperfeiçoar e trazer mais usabilidade para o cliente, tentar ser um pouco mais, tranquilizar o cliente daquele serviço. E, de novo, quando a gente fala quando você perguntou sobre o cliente, eu falo muito de ouvir, as pessoas respeitam a gente a partir do momento que a gente entrega respeito e gentileza para elas. A partir do momento que a gente consegue fazer elas se sentirem importantes. A partir do momento que você traz para ela algo que ela percebeu que você entende que aquilo é uma necessidade dela. Então, quando a gente fala de conteúdo, eu preciso pensar assim. Não adianta Sabe, hoje está tão horizontalizado o conteúdo, tem tanto conteúdo no mercado, tanta facilidade no sentido de eu vou lá e dou um Google, dou uma busca, uso a inteligência artificial, eu trago o conteúdo que eu quero para mim. E esse é o ponto, o quanto no momento que eu estou no desenvolvimento ou no aperfeiçoamento ou usando uma tecnologia nova para entregar meu conteúdo, o quanto eu estou vendo a acessibilidade dele. Hoje a gente vê, é curioso a gente falar de inovação no streaming, quando a gente vê que muita gente prefere usar uma caixinha digital para assistir na televisão. Porque na televisão, eu vou ainda para o vício do controle remoto, de seguir, eu vou na numeração. Quando, durante muito tempo, as pessoas não falavam disso. E hoje a gente olha pesquisas, algumas pessoas de uma faixa de clientes hoje querem ter na frente da televisão facilidade. Porque entrou tantos serviços, tanta coisa nova, TV conectada, que falam que o nome é Fast TV, só quem está dentro do negócio sabe que é Fast TV, o telespectador não sabe. Então, respondendo agora diretamente assim, para eu entregar conteúdo e fazer todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui dentro, eu preciso saber tratar a comunicação desse conteúdo, a acessibilidade dele e uma plataforma que consiga estar em todos os lugares, ou os conteúdos estarem em todos os lugares para a pessoa ter. Naquilo onde ela tiver dificuldade, ela vai e busca em outro lugar, né, o teu conteúdo. Eu preciso estar em diversas frentes, diversas formas, e entender hoje que eu tenho várias faixas de pessoas e modelos ou formatos ou cultura para assistir o conteúdo. Eu entendo que é isso que eu prezo para trazer entretenimento para a casa das pessoas. Legal. Celular, né? Sim, sim. Legal. E, bom, Marcelo, você utilizou o Telix. Você pegou essa semana, mexeu. Tem algum feedback, alguma observação sobre ele? Tem alguma coisa que você poderia falar para nos ajudar a melhorar? Que a gente sempre busca melhorar o Telix, melhorar o nosso serviço. E agora que a gente está realmente nesse desenvolvimento e falando contigo, a gente também pede. O que você achou? O que você na sua sugestão para nós? Primeiro, sim, parabéns. É muito bacana ver alguém trazer algo. Quando a gente fala da inovação, né, você está trazendo algo novo, né, nessa ponta de juntar canais de notícias, botar informação num único lugar e dizer assim, cara, aqui é só informação.
Então, primeiro, a plataforma está friendly. Eu acho que isso é um bom ponto. Percebe-se que vocês se preocuparam muito com a facilidade das pessoas acessarem aquele conteúdo. Então, que é um ponto, para mim, crucial até na resposta anterior, assim, o quanto alguém entrar numa plataforma, no momento que vocês estiverem numa TV conectada, numa TV que possa ser acessada, ou tiverem, ou a pessoa usar pela web, ou o formato que ela tiver, o quanto está fácil a busca por aquele conteúdo ou sobre a notícia que ele tá atrás. Sem dúvida nenhuma, a plataforma ficou bastante friendly. Tá concentrado, eu acredito que deve vir mais canais que possam ter outras informações em termos de notícias para vocês. Eu gostei bastante e fico feliz de estar dentro dessa plataforma e fico contente de poder apoiar vocês ou a gente conseguir trabalhar junto para desenvolver mais e entregar mais esse conteúdo para o país. Eu fico para mim, eu não tenho crítica negativa, ou se a gente fala das críticas aqui, vocês fizeram um trabalho muito cuidadoso, muito zeloso, e eu espero que dê muito certo. Gostei. Muito obrigado. Sim, nós estamos em negociação com vários canais, então no momento, assim, a gente busca crescer, expandir o Telix, e por isso que a gente está fazendo essas lives, está fazendo as divulgações para mostrar mesmo qual que é o nosso trabalho, qual que é o nosso serviço. E, bom, vamos lá. Você trabalhou em algumas equipes e chegou a comandar 400 pessoas, aproximadamente. Como que quais estratégias você utiliza para manter a coesão e o desempenho de equipes de grande porte? Essa eu não tenho como deixar de responder sem falar de novo da Engesa. A gente vai ficando mais velho, vai ficando nostálgico, vai ficando um pouco chorão, e a gente vai lembrando, e é curioso que a gente aprende muito lembrando ou vendo que na prática você nem percebeu que você executou várias coisas que você aprendeu lá na tua base, né? E como na Engesa, a gente trabalhava numa empresa que era de processos, que você tinha que saber muito bem, e projeto, onde a minha área, ela fazia parte de várias áreas. Você pegava um motor elétrico de um ônibus elétrico que a gente estava desenvolvendo, você tinha área de mecânica, você tinha área de produção, você tinha todas as áreas envolvidas, e você tinha que começar o projeto, cada um tinha uma pessoa que começava um pedaço, ia te entregar, você continuava e entregava para outro. Antes de começar, você já dizia o teu time, o teu tempo, o seu período de entrega. Aquilo, se eu percebesse que eu errei e eu tinha que puxar mais período, eu tinha que alertar logo, porque senão eu ia deixar o problema para outra pessoa, porque ela vai adiante. Então, isso é um aprendizado para mim de sempre respeitar muito, trabalhar com muito respeito, principalmente ser transparente. Você tem um time, todo mundo está em busca da mesma coisa, trazer meta, de desenvolver um projeto, de trazer o resultado para a empresa. Eu falei de meta, mas eu digo assim, as metas estão claras ali, está todo mundo sabendo aonde quer chegar. E todos os colaboradores têm o seu valor, e deixar eles sabendo a importância deles em cada processo, ou em cada papel, independente se ele é um presidente, um diretor, um gerente, um supervisor, ou simplesmente a pessoa que trabalha numa etapa, seja num dia. É importante. Sem ele, a gente não vai finalizar. Então, quando a gente fala de um grupo de pessoas, ou você, a partir do momento que você fala com outra pessoa, se são em dois, os dois têm que saber e serem respeitados e terem importância deles no processo. Todo mundo tem que estar lá informado, não se sentir desprestigiado. Às vezes, é óbvio, a gente, no ímpeto, a gente tem aquela coisa intensa, principalmente quem trabalha com resultado, nós somos intensos. Vocês têm que ter essa opção, escolheu isso. E aí, tentar ter, que às vezes a gente não consegue e se perde, o equilíbrio, né, de dosar um pouco e saber com quem você está pegando. Porque cada um tem um jeito. Não adianta você cobrar de alguém algo que você não ensinou a ela, ou que ela não está preparada para aquilo. O erro é teu. Então você tem que saber, falar assim, cara, eu deleguei algo para alguém que eu não notei que ela não tem a capacidade. A pessoa pode se sentir insegura.
aquilo destrói tudo. Então, empatia, respeito, ouvir, tá todo momento à disposição para poder ajudar, e, obviamente, o grande retribuir aquilo que a vida lhe dá. Eu tive vários mentores e várias pessoas que me deram oportunidades. Eu gostaria de fazer o mesmo. É o mínimo que eu posso retribuir para poder estar dentro do meu propósito. Meu propósito é poder dar oportunidades para as pessoas, é tentar trazer para elas o melhor, ou que elas consigam chegar onde elas desejam, e eu puder dar um pouquinho de impulso, eu vou tentar. Isso, para mim, sempre fez parte da minha forma de trabalhar ou conviver com as pessoas, independente da intensidade ou do quanto a gente fica preocupado em entregar resultado. Legal, perfeito. Nossa, muito bons conselhos. Bom, você sempre está no meio, pelo menos nesses 25 anos de experiência, você está no meio das tendências de consumo e transformação digital. Especialmente no contexto brasileiro. Acredita que o serviço de streaming, assim como o Telix, que é só voltado para notícias, eles podem moldar ainda mais esse cenário de transformação digital? Sempre, né? O importante é a gente não tirar do radar a velocidade que a gente teve de acesso de banda larga no país. Nada disso estaria nesse alcance, o Telix não teria a velocidade que ele pode ter de expandir pelo país, se na última década não tivesse acontecido o que foi de vários empreendedores, várias pessoas, várias famílias que colocaram banda larga nesse país. Se a gente olhasse hoje e dependesse de 2, 3 empresas para fazer isso, a gente não estaria com metade do Brasil com banda larga. Poderia estar por celular, não com banda larga fixa. Então hoje a gente tem o quê? 80%, 84% do Brasil, se não for mais, podendo ter acesso por banda larga. Isso já traz uma grande facilidade. Isso já traz uma grande possibilidade de você entregar mais transformação digital, ou o que a gente chama de transformação digital, né? Porque ainda há lugares no país que você assiste, por mais que você tenha uma banda larga chegando, você ainda assiste TV através de um satélite, ou agora a gente está vendo mudanças da TVRO, o que está acontecendo para ter mais possibilidade de alcance de conteúdo, né? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa olhar o formato que eu vou entregar ou compilar isso. Porque se a gente voltar no tempo, até pouco tempo atrás se comprava todos os conteúdos num lugar só por 2 ou 3 ofertas de conteúdo. Hoje, doido, você quer ver o jogo do seu time, você não, antigamente você tinha 2 ou 3 canais que estavam dentro daquele negócio, que já foi uma transformação digital. Hoje você não sabe, se você não tiver cuidado, onde tiver um lugar concentrado a informação, onde seu time vai jogar. Porque os campeonatos ou os direitos da camisa do time, do que for daquele time, tá para estar num canal. Até muito pouco tempo atrás, a gente está falando de pouco mais de 1 ano ou 2, a gente só tinha o campeonato estava em um lugar aberto e um lugar fechado, ou seja, tinha um jogo de futebol num canal aberto e outro numa TV fechada, ou tendo que pagar pay-per-view para ver. Hoje você tem aquele mesmo jogo na internet, no streaming, numa plataforma X, ou numa TV paga, você tem o mesmo jogo que você pode, às vezes, estar pagando em 3, 4 vezes, 3, 4 lugares aquele jogo, ou que você poderia estar assistindo gratuitamente. Então, essa situação que ela tem que se acomodar o que de verdade eu preciso ter, como de verdade quem produz o conteúdo ou começa a trabalhar nessa transição digital sabe se comunicar, porque hoje eu vejo que a maior fragilidade das pessoas está em identificar e encontrar. Eu andei olhando algumas pesquisas recentes, às vezes as pessoas demoram 5 a 7 minutos para achar o que ela quer ver, por causa dessa quantidade de plataformas. Então, a transição digital, acho que ela está bem forte, né? Tá forte, como sempre tem a sua força de acontecer, né? Desculpa a frase errada, mas não importa eu fazer isso se eu não conseguir me comunicar e não consigo deixar claro
para as pessoas onde elas me encontram. Eu ainda, se for a idade, é a idade, mas eu andei olhando pesquisa, tem gente com muito menos idade do que eu, que também sente essa fragilidade. E essa pesquisa ela se conclui dizendo que as pessoas estão perdendo de 5 a 7 minutos para identificar, às vezes, aquilo que ela já tem óbvio para assistir. Porque elas têm que vasculhar. E a dificuldade de ficar trocando de plataforma. Então, eu vejo muito que a acessibilidade, a forma como as pessoas vão poder identificar, e não é porque os grandes grupos ou os pequenos grupos estão precisando se juntar, você vai ter... É oferta. É como essa oferta vai estar compilada para as pessoas. Elas, vamos lá, na origem que você me perguntou da minha carreira no entretenimento, na questão de vídeo, a gente começou vendendo um canal. De repente a gente tinha 5. E não tinha assinante, porque a TV por assinatura, eu estou falando de 92 para 93, a TV por assinatura começou a desenvolver no país em 99 e 2000. Em 2010 ela tinha seus 21 milhões, 22 milhões de assinantes. Esses caras em 2 décadas, ou nós em 2 décadas, começamos com 1, depois nós passamos a ter 200. E começamos a reclamar que esses 200 era muito, eu não queria, não preciso. Hoje você tem 1 zilhão e está querendo reclamar, pô, junta 50 para mim que é melhor, porque eu não consigo achar. Então, esse para mim é um fator importante de se olhar. Por isso que eu achei, e volto a elogiar a estratégia de vocês, a ideia de vocês. Vocês estão se posicionando assim, você quer notícia? Tá aqui. Vem aqui. Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Vasculha o que você quer. Notícia. Você vai ter 2 horas do seu dia, 3 horas para ver notícias? Pode vir aqui que está tudo concentrado. Você não vai precisar ficar mudando de site, mudando de canal, mudando de ou no controle remoto, ou no seu celular, ou no seu tablet, onde ele tiver. Eu vou aqui, fácil, no dedo. Não sei se eu consegui concluir. Né? Você conseguiu concluir, com certeza, concluiu muito bem. E, bom, eu vou passar aqui um breve merchan que a gente tem que fazer, que é Band News, AgroMais, Terra Viva, Canal Empreender. Todos esses canais você gerencia, ou você gerenciou, né? E todos esses canais você pode assistir no Telix. Então, assim, como que você lida com os desafios específicos no mercado brasileiro, e em específico em cada canal que tem cada canal tem uma particularidade, né? Um ali falando sobre mais o setor agro, o outro falando sobre notícias mais voltados ao mundo, outro ali é mais voltado a empreendedorismo. Como que você lida com essa diferença de cada canal, e isso no mercado brasileiro? Bom, assim, a vantagem de você trabalhar com notícias é que você tem informação o tempo todo. Né? É uma coisa, tanto é que as melhores audiências ou a maior buscas para sustentação de uma plataforma são esportes e notícias, porque tudo é real time. Né? Então, esse é um ponto importante. E quando a gente trabalha com negócios de todo tipo de gênero, quando a gente fala de notícias, você nichar, você trabalhar com agronegócio, você tem muito empreendedor, nossos negócios são muito fortes, no Brasil é um país muito forte de agronegócio. Na hora que você separa isso, e você tem a seriedade e a responsabilidade em toda a comunicação, não tem problema você diversificar a quantidade ou separar essa quantidade de canais, porque a notícia não está num canal e ela se repercute nos 5. Ela acaba tendo a notícia num canal e ela tem a abertura maior e a entrega muito maior e a profundidade da informação especificamente para o gênero e para aquele, no caso dos negócios, para aquele negócio. E no caso do dia a dia, da rotina e tudo mais, você vai fazer com que as pessoas foquem naquele que é o grande hub que distribui essas informações. Eu entendo que isso é o grande ponto que acaba você segmentando a notícia e podendo trabalhar com nicho e especificamente ser muito mais produtivo em entregar muito mais informação para aquele determinado segmento. Beleza. Ficou muito
bem claro, e também era uma dúvida minha, porque assim, eu sou publicitário, eu gosto de entender também como que é feito esse manejo de informações e conteúdos na relevância do Brasil, né? E bom, vamos falar brevemente sobre Principalmente que tem especialistas, né? Principalmente você isso. tem especialistas. Você consegue entregar maior qualidade, maior informação. Eu não estou falando de definir o que as pessoas querem, é você entregar mais informação para a pessoa ter mais sustentação para aquilo que ela necessita, né? E trazer mais conhecimento para todos, né? Sim, sim. Você pode falar brevemente sobre a sua passagem na Disney e na ESPN e o que aconteceu ali, coisa rápida, assim? Assim, eu me considero uma pessoa de sorte. Eu falei muito da Engesa aqui, foi uma empresa que me deu tudo que eu posso ter hoje de capacidade de trabalho, abriu meus horizontes, me ensinou muito sobre processos e tudo mais. E a Engesa e a Disney e a ESPN foram 20 anos da minha vida, onde eu conquistei muita coisa para mim. E onde eu pude aplicar muito desse meu conhecimento. E ali a gente tinha um time, eu tenho grandes amigos que estão lá. Tá vendo o Tito agora, saudade, Tito. Pô, querido, é o meu tutor na parte de tudo que você falar de entrega de conteúdo e streaming, ou que for de vídeo, esse garoto, ou não é mais garoto, né, Tito? Me ensina. E a gente fez muita coisa bacana junto. Então, assim, foi o período onde mais se mudou a questão de conteúdo no país, questão que eu digo da entrega, né? Onde a gente saiu do modelo tradicional de um satélite ou de uma TV a cabo para esse mundo que a gente tem hoje. A Lê também está aqui. A gente pôde trazer o HD para o Brasil. Nós fomos aí, o Tito, que acabei de ficar com um pouco de saudade dele aqui agora, trabalhou comigo. A gente lançou o primeiro canal de HD no Brasil, em HD no Brasil, fomos nós, de esportes. O primeiro canal infantil em HD no Brasil, fomos nós. Então, a experiência de trabalhar com um grupo que estava sendo disruptivo, onde você tinha 0 assinantes, você nem mal tinha TV HD no país, você estava desenvolvendo isso. Assim como eu tive a felicidade de fazer vários projetos na Engesa, eu tive várias felicidades de trabalhar dentro da Disney fazendo isso. Sem contar com a imensidão de amigos e a forma e a questão de você estar dentro de uma área de entretenimento, de uma empresa, você está dentro de entretenimento, está dentro de uma empresa que te dá oportunidades para você realizar diversas novidades ou trabalhar com inovação. A primeira plataforma de streaming chamava ESPN 360. A gente trouxe isso para o Brasil e botou no ar entre 2007 e 2008, na mesma época que o HD. Nós testamos várias formas nós chegamos a trazer canal universitário para o Brasil e testar. Então, a Disney te dá essa oportunidade. Eu tinha a oportunidade lá dentro de testar. E o que estava errado, a gente chegou a fazer canais, a gente chegou a ter projeto de canal só de esporte de aventura e não lançar. A gente chegou a ter projeto de fazer um canal só do Nordeste. No final a gente acabou não fazendo, outra empresa fez, mas nós desenhamos esse projeto lá dentro. Então, era um mix de trabalhar muito bem com a notícia esportiva, com a informação, com os eventos, com as dificuldades. Ou seja, eu trabalhava o end-to-end tudo. Então, nós éramos uma equipe liderada de uma forma que a gente podia... Eu estava conversando desde o financeiro, fazendo planejamento estratégico de algo, até as nossas necessidades financeiras para cobrir. E, ao mesmo tempo, para cobrir todas as nossas metas. E, ao mesmo tempo, conversando com o pessoal da produção para discutir um programa, ou tratar com o pessoal do digital, como a gente ia entrar, se a gente falava de sair fora do tradicional, quebrar os paradigmas. Então, isso foi minha experiência, uma experiência rica e com muita saudade que eu deixei. Tenho muitos amigos lá que, de vez em quando, a gente toma um café ou um vinhozinho. Parabéns a todos da Disney. Show de bola. Bom, eu iria falar novamente sobre streaming, mas você já falou bastante, já tem o seu posicionamento. Então, eu
Queria te perguntar, você é um entusiasta assim de novas tecnologias, né? Novas tendências e tudo mais. E qual é a tendência que você vê hoje no quesito de entrega de mídia e no quesito de atuação do mercado de streaming, por exemplo? Nossa, cara, essa pergunta preciso de um monte de amigos aí que estão aí participando para me ajudar a responder, porque acho que cada um tem um pouquinho para contribuir e em grupo a gente consegue fazer a resposta correta. Tá? Ah, olha só, eu vejo que hoje a gente não está claro, não está ainda estruturado, não tem ainda uma resposta assim exata, ou ainda tem muitas coisas que a gente tem que pular as barreiras ou identificar quais são as barreiras para falar da entrega de streaming, da troca de mídia, do conteúdo em si, daquilo que é nichado. Aconteceram tantas coisas nos últimos 5 anos, essa questão do B2C, essa necessidade de produção, a legislação, que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente pensa se a gente está errado ou se a gente está no caminho certo. É que, pô, como a gente pode falar? A gente tem uma questão assim, eu produzo conteúdo, eu preciso que as pessoas gostem do meu conteúdo. Aí já tem uma resposta. Se eu trabalhar na produção de conteúdo que eu escolhi ser nichado, eu já sei o tamanho do meu público. Como é que eu vou chegar nele? Se eu começar a ser mais genérico ou qualquer coisa, eu preciso entender como eu construo, como é que eu posso construir a minha oferta. Porque hoje a gente tem que olhar para o tamanho do bolso das pessoas. Já há respostas aí com relação ao que a gente entrega de tecnologia, do tipo, pô, eu estou pagando o mesmo valor que eu pagava quando eu não queria os 200 canais. Então agora eu te respondo sobre fã. Cara, eu sou fã de tudo que é novo. Eu tive a sorte de participar de várias coisas que são novas. Eu hoje ainda acredito que a gente já está com muita coisa para entregar, mas a gente ainda não teve o cuidado de ajustar ou entender que eu preciso do meio, eu preciso da ponta. Então a gente fala de tecnologia, você viu que eu respondi sobre banda larga pelo país. Você imagina se esse país tivesse com 30% de possibilidade de banda larga ou de entrega de banda larga no país? O que adiantar eu ter uma plataforma maravilhosa, um conteúdo maravilhoso? Então, eu sou fã do quanto as pessoas estão olhando para a tecnologia. Vou sair um pouco do assunto, ou estou dentro do assunto, talvez falando de inteligência artificial. Sim. Cara, hoje eu posso contar minha história em stream. Eu pego aqui o computador que está aqui do meu lado, vou lá e pergunto, olha, eu quero falar, eu quero me mostrar, faz um roteiro para mim, de que eu vou ficar 10 dias na Itália, só mergulhando. Pô, vai vir, vai ter até meu avatar lá mergulhando. Então, essa situação que é que a gente tem que saber encaixar. Essa situação que a inovação é maravilhosa para a gente. O quanto... Eu, por exemplo, eu tô estudando bastante sobre turismo nos últimos 3, 4 anos. Cheguei a trabalhar 2 anos e meio em uma empresa de turismo. Eu olho o quanto o turismo é vendido de uma forma muito similar, não muda nada, né? Mas o quanto hoje a inteligência artificial, o pessoal está morrendo de medo da inteligência artificial, porque eu posso fazer o meu roteiro de viagem. Gente, o Google já me dava meu roteiro de viagem. O Google já me dava meus 10 lugares onde ir. Então, como eu encaixo, não adianta eu ter todo esse arsenal de informação e tecnologia, que é maravilhoso, se eu não consigo adaptar a minha necessidade ou como eu vou trabalhar isso na inteligência artificial ou dentro da minha empresa. Esse é o ponto que eu sou fã, que eu gosto, que é onde vem o disruptivo, que é onde eu acredito que ainda tem muito para galgar em cima do streaming. A gente trabalhou muito oferta, existe uma briga grande aí por preço, uma questão de dificuldade de ver conteúdo onde está, onde não está, essa entrega de esporte para tudo quanto é lado, mas assim, eu vou falar do Tito de novo, porque ele que apareceu por aqui. O Tito sabe que há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eu enchi o saco de todo mundo que eu queria o campeonato de futebol feminino. Há 10 anos, e hoje eu fico, cara, meu time está sendo campeão o tempo todo. Então, assim, essas coisas para mim são maravilhosas. E aí, o que se tem de novo nisso?
Nada. Você tem uma ferramenta lá, você tem uma possibilidade de mostrar para as pessoas. Mostre, conte. Não adianta eu ter tecnologia, eu ser fã de tecnologia, se eu não souber contar para elas, elas não sabem onde está. Esse é o ponto. Talvez, não sei se eu consegui responder. Às vezes eu me entusiasmando aqui, lembrando de coisas, a gente vai se perdendo um pouco, mas eu espero ter... Não, isso é muito bom. Em relação também à inteligência artificial, um ponto que eu também venho estudando há muito tempo, e realmente não só as empresas de tecnologia, mas empresas de mídia vêm estruturando grandes partes em inteligência artificial e como é usado. Isso é muito interessante. E, bom, você trazendo o seu conhecimento, você viu como foi a caminhada da mídia durante todo esse período, realmente é muito interessante saber o que dá para a gente fazer e o que dá para a gente esperar da mídia no futuro. E, bom, você é uma das pessoas que transmitem o canal Band News, e aqui no Telix a gente tem uma parte especial que a gente gosta de falar sobre notícias de saúde, não saúde em quesito empresa, saúde a nível geral, saúde a nível Brasil, a nível internacional. E, bom, como que você avalia a forma com que a saúde é tratada nos veículos de comunicação, especialmente falando aqui da Band News que a gente transmite aqui no Telix? Bom, assim, saúde é um ponto interessante, importante de falar, porque ele agrega um valor enorme, tá? Principalmente porque as pessoas elas procuram na televisão, em qualquer meio de comunicação que fale sobre saúde, não é falar sobre doença. Elas procuram muito, e nem falar da dor, né? Elas procuram muito saber, conhecer. E a Band News, ou os canais que podem trazer notícias sobre isso, ajudam muito a ser como se fosse uma prévia de um atendimento médico. Então, muitas vezes a gente confunde da informação da saúde, porque está tendo o problema da Covid, ou agora a gente está falando de dengue, é importantíssimo a gente alertar o povo. Mas olha o que mais importante está dentro desse alertar o povo do que está acontecendo em tal região ou da doença. É como ela pode se proteger, como ela pode se preparar ou estar sustentada com a informação. Então, o importante também no canal de notícias como a Band News é a gente trazer o serviço da saúde, ser um pré-atendimento, trazendo especialistas, pessoas que têm muita capacidade, competência e conhecimento para tratar daquele assunto, para evitar fake news, porque hoje tudo, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação. A gente tem que ir naquela fonte onde você sabe que quem está por trás são cientistas, tem médicos, tem pessoas, tem estudiosas, tem pessoas que conhecem, tem profissionais do segmento que estão falando sobre como você tem que tratar dela. Então, assim, um canal de notícias sempre vai agregar muito bem a saúde, sempre vai falar da saúde e vai cada vez fortalecer a informação da saúde para as pessoas. E até aproveito aqui para dar um merchanzinho nosso, quer dizer, a gente até nesse ano de 2024 tem um projeto com o Dr. Jean Goldstein, que vai ser um programa chamado Viver Melhor, e a base desse programa são entrevistas e sempre tratar de um modo direto com 3 médicos, 2 médicos, com pessoas do segmento da saúde, de como se preparar, tomar cuidado, cuidar do seu bem-estar, e cada vez mais falar bastante de como se cuidar e se preservar. Esse é um ponto importante e, sem dúvida nenhuma, sua pergunta é muito importante em cima do que a gente trata de notícias. Isso daí é uma coisa que você falou muito relevante. No Telix a gente toma muito cuidado em colocar vários pontos de vista de vários canais de notícias. Por quê? Um vai validar a informação do outro. Não que um vai... Mas assim, você escutou a informação aqui, escutou a informação nesse outro, é interessante você olhar e falar assim, beleza, são 3 canais de notícias falando sobre uma notícia específica que está acontecendo. Isso valida o argumento. E não apenas um falar alguma coisa e ficar escondido no resto do mundo, nas notícias, entende? Sim, sim. E bom, concluindo, Marcelo, a gente tem uma
bastante gente que vem assistir as nossas lives e são profissionais aspirantes na área da comunicação e mídia. E, bom, qual é o conselho que você deixa para esses profissionais para, vou usar você, ser muito bem sucedido assim como você é? Poxa, primeiro, obrigado do bem-sucedido, né? Quem dera. Eu quero estar sempre próximo das coisas boas que a gente aprende, né? Quero estar sempre aprendendo. Isso para mim é importante. E assim, conselho, poxa, é difícil, né? A gente ele sempre é delicado. Mas assim, baseado naquilo que eu olho, porque eu tive a sorte, a capacidade de eu estar próximo de pessoas que me ajudaram muito, o ponto mais cuidadoso que eu sempre acredito e vejo que as pessoas têm que desenvolver, né? Elas têm que estar... Como é que eu posso colocar assim? Eu acabei de falar agora um pouco sobre aprender, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. A gente está sempre próximo, a gente está sempre ouvindo, como eu comentei com vocês anteriormente. A gente tem que sempre ter cuidado de entender outra pessoa. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. A gente não se pega a gente se prende muito naquele momento. E aquele momento pode ser que a pessoa que você está discutindo está vendo uma situação delicada na vida dela. Então, se aproximar mais das pessoas, entender que mesmo as pessoas que você conhece muito, que pode te ajudar muito, elas também têm seus pontos ruins, suas dificuldades. E não é por aquilo que você vai se afastar delas. Então, a primeira coisa que parece doido que eu estou respondendo, mas é principal, o ponto principal que eu olho é o respeito. Então, assim, você tem para você se comunicar ou para você estar dentro do que você faz, né? Principalmente na área de negócios, ou no momento que você está discutindo sobre uma estratégia, ou que você está numa universidade, ou que você está começando o seu trabalho, tentar se aproximar das pessoas que genuinamente querem te ajudar. E o quanto você também pode dar oportunidade para essas pessoas, e o quanto você contribui. As pessoas não olham isso. Todo mundo contribui para todo mundo. Então, se sinta importante. Esse é o ponto. Se alguém te contrata e você está vindo para aprender, você também é importante. E o quanto você pode entregar para essa pessoa para que ela também faça aquilo que ela como que eu posso dizer? Aquilo que está dentro do escopo do trabalho, que está na incumbência ou no papel que ela vai fazer dentro da empresa. Então, assim, tudo é uma troca, né? Então, eu procuro tentar entender aquilo que a pessoa fez, por que ela fez, como a gente pode chegar na pessoa, o momento de chegar, não ficar atento, sabe? A gente tem tanta informação enviesada, eu acho que o ponto maior é foco, se respeite, não permita com que a informação que veio de outra pessoa ela seja um fato verdadeiro. Vá buscar a verdade dela. Porque isso é o nosso meio. Sempre alguém vai poder, através de uma mentira, através de uma falta de posicionamento ou falta de empenho, não estar entusiasmado como você está. E aquilo pode te atrapalhar. Ou trazer um recado errado a seu respeito. Então, enquanto você não cuidar disso, você fica, às vezes, perdido. Então, eu vejo muito isso. O quanto você consegue, se isso é um conselho ou o que for, como a gente consegue estar protegido daquilo que a gente transforma ou vira um fantasma. Vamos trabalhar o nosso storytelling, vamos trabalhar nossas propriedades, veja aquilo que você quer, olhe as pessoas que te influenciam, não só por uma questão de uma influência de você seguir a pessoa, mas sobre temas, sobre pontos, sobre aquilo que aconteceu. Eu gosto sempre de falar que os filmes que a gente vê, as histórias de alguém que a gente participa, ela vai te ensinar alguma coisa. Ela vai te blindar de alguma coisa. Ou ela vai te dar a oportunidade de olhar e falar, cara, isso eu não gosto. Aconteceu com fulano. Deixa eu tomar cuidado. E paralelamente, ouvir. Ouvir que que você consegue ter aquilo que você precisa. Não sei isso fez sentido para mim durante a minha vida toda. E enquanto eu falo com você, eu sinto saudade de pessoas que me ajudaram muito. Muito.
por eu ter ouvido o que elas falaram. E não foi em nenhum momento, o mais bacana, por isso que eu falo que do conselho eu tomo muito cuidado. Nenhuma delas me deram um conselho dizendo assim, faça isso. Todas elas, eu tive a possibilidade de estar na frente de 4 pessoas que elas contaram a história delas e os fatos da história delas me deu conselho para eu não tomar uma decisão errada. Então, uma delas trabalhou comigo na ESPN, que foi o Júlio Bartolo. Ele, no momento errado, que eu ia tomar uma decisão errada, ele tomou o tempo dele, que vale ouro, e ficou durante 2 horas contando a história dele para mim. Para ele dizer para mim, em outras palavras, que a decisão que eu ia tomar, eu ia ter errado. E graças a ter escutado ele, eu fiquei na ESPN por 20 anos. Isso foi o meu primeiro de ESPN. Então, esse é um pouco que eu quero passar para as pessoas aqui, o que eu posso ajudar. Então, Marcelo, muito obrigado por essa aula que você nos trouxe aqui sobre o que ser e o que buscar na nossa profissão, principalmente para os comunicadores, para os jornalistas também, não só para esses, mas todo mundo que está nos assistindo aqui pode ter um pouquinho do que você é, do que você tem para entregar para as pessoas, e a gente fica muito grato. Então, como que as pessoas se encontram no LinkedIn depois eu vou deixar o teu link editado aqui embaixo na postagem. E como que a gente procura no LinkedIn? Só Marcelo Zene? Só Marcelo Zene, tá lá, Marcelo.zene, já me encontra. E aí pode ficar à vontade de entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer de responder. Às vezes a gente demora um pouco, porque eu não entro toda hora. Eu não sou um adepto ainda, aliás, é um erro meu, mas eu gostaria até de ser como muitos, de poder escrever e estar lá presente, mas eu ainda vou aprender isso. Alguém ainda vai me ajudar e eu vou conseguir fazer isso com mais participação, mas pode me procurar, eu tenho o maior prazer de estar interagindo com as pessoas. Isso para mim sempre é bem-vindo e me enriquece. Obrigado. Eu que agradeço o tempo, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho ou bastante sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida e quero muito sucesso, desejo muito sucesso para o Telix e vejo que vocês começaram de uma forma muito bacana. Parabéns pela iniciativa e boa sorte e sucesso. Então, muito obrigado. Gente, esse foi o nosso podcast com o Marcelo Zene e quarta-feira que vem teremos novos convidados, então fique ligado, fique também, curta, siga o Telix no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e agora no YouTube. Beleza? Até mais então. Tchau, tchau. Boa tarde. Bye, bye.